Hi guys, tudo bom com vocês? Meu nome é Diego Ferreira e esse é o canal Evoluindo. E hoje, no primeiro vídeo do canal, nós vamos contar a evolução dos jogos Pokémon. O criador de Pokémon é Satoshi Tajiri. Tajiri nasceu em 1965 na cidade de Mashida, Tóquio. A imagem de Tajiri ela não é tão divulgada, pois segundo reportagens ocidentais e japonesas, Tajiri é portador de uma doença chamada Aspendia, que é uma forma mais suave, mais leve de autismo. Pessoas portadoras dessa deficiência, elas possuem dificuldades em manter diálogos, conversas longas e amizades. E por isso que é muito difícil de achar entrevistas de Satoshi Tajiri por aí pela internet, TV e tudo mais. Mas também pessoas portadoras dessa deficiência, elas podem ser extremamente inteligentes e focadas em certos assuntos. Quando criança, Satoshi Tajiri adorava andar no meio de florestas, lagos, campos, lugares onde ele pudesse encontrar insetos para colecioná-los e trocá-los com seus amigos. Tanto é que seus amigos o chamavam de Mr. Bug, que é senhor inseto em inglês. Ele também gostaria de se tornar um entomologista, que é especialista em insetos. Mas conforme o tempo foi passando, a Japão, de quando ele era criança, foi se transformando conforme ele foi crescendo, esses locais foram ficando cada vez mais difíceis de serem encontrados e, consequentemente, seus insetos de coleção também foram sendo extintos. E por isso, daí os primeiros pensamentos, as primeiras ideias de Pokémon foram surgindo. Quando se tornou adolescente, Satoshi Tajiri começou a ter um fascínio muito grande por games. O primeiro jogo que ele jogou e ficou fascinado é o Space Invaders. E o gosto por esse jogo, consequentemente, o atraiu para outros jogos. Isso foi se tornando um problema dentro da sua família, pois seus pais achavam que ele poderia se tornar um delinquente e estar jogando seu futuro todo fora por conta de um gosto, um fascínio que eu não levaria a nada. Tajiri frequentemente faltava às aulas e por conta disso quase não completou o ensino médio. Tajiri também rejeitou vaga de emprego que seu pai havia conseguido para ele. Ele rejeitou a possibilidade de ingressar em uma faculdade e, ao invés disso, ele decidiu ingressar em um curso técnico no Colégio Nacional de Tecnologia de Tóquio e ele se formou em técnico de eletrônica e ciências da computação. Foi então aos 17 anos que Satoshi Tajiri resolveu criar uma fanzine, que é uma revista feita por fãs, especializada em games. Ele chamou essa revista de Game Freak. Até que um dia, quando Ken Sugimura, que mais tarde seria o idealizador e criador dos primeiros 251 Pokémons, viu essa revista em uma loja, ele resolveu se envolver. E conforme o tempo foi passando, essa revista foi ganhando mais admiradores, mais leitores, Satoshi começou a reparar que o grande problema dos games naquela época era a falta de qualidade dos mesmos. Foi então que Satoshi e Ken Sugimori resolveram evoluir a empresa e passar a criar os próprios games. Foi então que eles passaram de uma revista para uma empresa desenvolvedora de games. Então Tajiri começou a estudar programas de edição de jogos. Em 1989, a empresa desenvolvedora de games Game Freak lançou o primeiro game, o Mendel's Palace. A primeira ideia de Pokémon, originalmente chamado de Capsule Monsters, veio em 1990, quando Satoshi Tajiri viu duas crianças utilizando um Game Boy, onde eles estavam usando um link cable, que é um cabo de ligação, para jogarem juntos. Não só jogarem juntos, mas sim jogarem um contra o outro. Foi aí que a primeira ideia de Pokémon começou a surgir. O nome Capsule Monster ele foi inspirado em máquinas muito famosas do Japão, chamadas de Gashpons. Essas máquinas são aquelas máquinas de dispenser automático de brinquedos, onde você deposita um valor em moeda e ele te dispensa um brinquedinho. E aparentemente, Tajiri ele teve problemas em registrar o nome Capsule Monsters, por isso ele mudou o nome para Capmon, que é uma abreviação de Capsule Monsters, e posteriormente ele mudou o nome definitivo para Pocket Monsters. Assim que apresentou sua ideia de jogo para a Nintendo, Tajiri não foi muito bem compreendido.
mas a Nintendo ficou impressionada o suficiente com o design do jogo que resolveu dar um pontapé inicial. Foi assim que Shigeru Miyamoto começou a orientar Satoshi Tajiri. Shigeru Miyamoto é um produtor e designer de jogos eletrônicos muito famoso no Japão. Ele foi responsável por idealizar alguns jogos de muito sucesso, como Mario, Donkey Kong, a Lenda de Zelda. E Shigeru Miyamoto é uma das personalidades mais influentes e idolatradas no mundo dos jogos no Japão e no Ocidente. Miyamoto contribuiu com ideias cruciais para o desenvolvimento do jogo. Uma dessas ideias era de que o jogo fosse dividido em versões e que cada versão possuísse seu Pokémon exclusivo. Isso fazia com que o uso do Link Cable fosse vital para o progresso de cada jogador no desenvolver do jogo. Outra ideia que ajudou muito na divulgação do jogo é que Tajiri não gostava de violência em seus jogos. Ele não achava saudável uma criança ter que relacionar o fato de perder uma batalha, seu Pokémon necessariamente tem que morrer. Foi então que ele programou o jogo para que, após uma derrota em uma batalha, seu Pokémon apenas desmaiasse e não morresse. Como o cartucho de Game Boy não suportava a quantidade de dados para manter os 151 Pokémons dentro dele, a ideia de Miyamoto era excelente. Isso fazia com que cada versão possuísse seus Pokémons exclusivos, e isso seria também uma excelente jogada de marketing. E com isso eles criaram a famosa frase, temos que pegar todos. Ou seja, se uma pessoa quiser capturar todos os Pokémons, ela precisa necessariamente ou comprar as duas versões e trocar entre si com 2 Game Boys, ou pedir para um amigo comprar uma versão diferente, elas jogarem entre si e ir trocando o Pokémon exclusivo de cada versão. Os primeiros jogos de Pokémon Red, Green e Blue, levaram exatamente 6 anos para serem produzidos. E esse processo quase levou a Game Freak à falência. Certas vezes eles não tinham dinheiro nem ao menos para pagar seus funcionários. Mas felizmente, graças ao investimento da Creators Inc., fez com que a Game Freak enfim conseguisse finalizar o processo de criação do jogo, mas em troca a Creators Inc. solicitou 1/3 da porcentagem de direitos da franquia. Mas devido a problemas técnicos e ainda a falta de dinheiro, os jogos foram lançados em apenas 2 versões, a versão Red e a versão Green. E assim que o jogo foi concluído, poucos meios de comunicação lhe deram atenção, acreditando que o Game Boy era um game morto, ultrapassado e que não tinha mais utilidade. E por isso quase nenhum meio de comunicação divulgou o novo jogo da Nintendo. Mas no dia 27 de fevereiro de 1996, os primeiros jogos de Pokémon chegaram às lojas. E diferente de outros jogos da época que já começavam com um sucesso estrondoso e ia perdendo a força conforme o tempo foi passando, Pokémon foi diferente. Eles começaram sem sucesso algum e com o tempo o seu sucesso foi crescendo gradativamente. As crianças cada vez mais se cativavam com o fato de poderem criar seus próprios monstrinhos e utilizá-los em batalha. Além do desafio de seguir como treinador Pokémon e o desafio de ganhar as ligas em ginásios. Outro fato que ajudou bastante na divulgação do game era que o Game Boy era um console muito barato. Com o sucesso do game, a Nintendo resolveu investir mais e solicitou que a Game Freak lançasse mais um game no mesmo ano. E foi assim, em outubro do mesmo ano, que foi lançado Pokémon Blue, com mais alguns Pokémons exclusivos. No final das contas, todos os problemas iniciais e a falta de capacidade dos cartuchos Game Boy ajudaram muito na venda dos games. E até hoje, com cerca de 31 milhões de vendas, esses 3 jogos seguem sendo os mais vendidos da franquia. A versão Red e Green ela foi lançada no Japão. Quando veio para os Estados Unidos, houve uma pequena mudança. Eles substituíram o Green pelo Blue. Ou seja, no Japão é Red e Green e nos Estados Unidos é Red e Blue. Não é comprovado, mas o motivo da substituição é que na bandeira dos Estados Unidos não possuía a cor verde. Isso pode até ser teoria, mas pensando no fato que os Estados Unidos é um país bem patriota, pode até ser verdade. Pokémon nas Américas veio 2 anos mais tarde. Pokémon Red e Blue foram lançados em 28 de setembro de 1998. O sucesso de Pokémon foi tanto que no dia 1º de abril de 1997 estreava na TV japonesa o anime Pokémon.
Mas isso é história para um outro vídeo, porque o anime possui 19 temporadas, sem contar filmes, mangás, etc. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do Castanhari, do canal Nostalgia, onde ele fala sobre o anime Pokémon. Mas o anime é bem diferente da história do jogo. Ele possui apenas alguns elementos do game, como o centro Pokémon, Pokédex e, é claro, os Pokémons. As histórias dos personagens são totalmente diferentes, o modo de batalha são diferentes, visto que no anime os Pokémons eles podem evoluir durante uma batalha, diferente do jogo, que isso só pode acontecer ao fim de uma batalha. Uma outra curiosidade é que no Japão o personagem principal, Ash, é chamado de Satoshi, e é baseado em grande parte a vida de Tajiri quando criança. Com o sucesso mundial do anime, é lançada então mais uma nova versão dos games, onde ele é mais parecido com o anime, nos personagens e na história, não na jogabilidade, é claro. Então no dia 12 de setembro de 1998 é lançado Pokémon Yellow, que é a versão do Pikachu, para o mais novo lançamento da Nintendo, o Game Boy Color. Fora da série principal, Pokémon Stadium, que foi lançado em 1º de agosto de 1998, também era destaque na época. O jogo permitia que os jogadores importassem seus monstrinhos do Game Boy para o Nintendo 64, então realizar lutas tridimensionais em gráficos impressionantes para aquela época. Mas o grande problema do game era que apenas 42 Pokémons poderiam ser importados. Outro jogo lançado para o Nintendo 64 foi o Rei-Yu Pikachu. Lançado em 12 de dezembro de 1998, é o primeiro jogo da história dos videogames a utilizar o reconhecimento de voz. Ele também é um dos 2 únicos games do Nintendo 64 a utilizar esse recurso. Outro jogo lançado fora da série principal foi o Pokémon Trading Card Games. Lançado em 18 de dezembro de 1998 para o Game Boy Color, o jogo é basicamente feito de batalhas, onde cada jogador batalha com outro treinador Pokémon. E esses foram os jogos da primeira geração de Pokémon. A segunda geração de Pokémon veio com o lançamento de Pokémon Gold e Silver para o Game Boy Color. O jogo trazia novos 100 Pokémons. Houve também outras muitas mudanças com melhoria à jogabilidade da série. Uma delas foi a melhoria dos gráficos, outra também foi a inserção de sexo nos Pokémons, possibilitando assim cruzá-los para obter outros novos Pokémons. Houve outra mudança também que foi a inserção de relógio interno, possibilitando assim que houvesse dia e noite, e assim no período de dia fossem capturados Pokémons exclusivos e no período da noite outros novos Pokémons. Em 21 de março de 1999 é lançado para o Nintendo 64 o Pokémon Snap. Nele o jogador controlava um fotógrafo Pokémon que tinha como objetivo capturar a melhor imagem, o melhor ângulo de cada Pokémon. Em 14 de abril de 1999 é lançado para o Game Boy Color o Pokémon Pinball. O jogo foi baseado nos jogos Pokémon Red e Blue e ele é um dos jogos do console que possui a função Rumble, onde o cartucho vibra conforme a ação do game. No dia 9 de novembro de 1999 foi lançado para computador o jogo Pokémon Project Studio Red and Blue. No jogo as crianças poderiam criar calendários, convite para aniversários, e esse jogo foi lançado somente nos Estados Unidos. Lançado em dezembro de 99, o Dance Pikachu era uma máquina onde você depositava dinheiro e escolhia uma dentre as 5 músicas disponíveis para o Pikachu dançar. Essa máquina ela nunca saiu do Japão. Em fevereiro de 2000, foi lançado somente nos Estados Unidos o Pokémon Play It. Era um jogo exclusivo para computador, onde ele simulava o Pokémon Trading Cards. No mesmo mês saiu uma versão 2 com algumas melhorias. Também em 2000 foi lançado somente nos Estados Unidos o Pokémon Room, um jogo educativo exclusivo para computador. Também lançado em 2000, mas esse somente no Japão, o Pikachu Great Surfing Adventure foi baseado em um episódio do anime. Em 21 de setembro de 2000 é lançado o Pokémon Puzzle Challenge. É o primeiro spin-off a estrelar Pokémons da segunda geração. O game trazia os Pokémons de Gold e Silver. Em 25 de setembro de 2000 foi lançado somente nos Estados Unidos para o Nintendo 64 o Pokémon Puzzle League.
O jogo trazia personagens do anime para tentar atrair aqueles que apenas assistiam ao anime, mas não jogavam nenhum jogo da série Pokémon. Igualmente feito na primeira geração dos games, um ano após o lançamento da segunda geração, no dia 14 de dezembro de 2000, foi lançado para Game Boy Color o terceiro game da segunda geração, o Pokémon Crystal, e nele foram feitas muitas melhorias. Agora tudo era colorido, poderia ser escolhido a personagem feminina, foram inseridas novas músicas, novos cenários, e também foi a estreia dos Pokémons lendários. Outra novidade, mas essa lançada somente no Japão, foi o Pokémon Mobile Systems GB, um serviço pago que possibilitava que os jogadores conectassem seu Game Boy a um celular e realizassem batalhas, trocas de informações, trocas de Pokémon, tudo à distância, sem a necessidade do Link Cable. E na mesma data de lançamento de Pokémon Crystal, é lançado Pokémon Stadium 2, que agora possibilitava que os jogadores escolhessem entre os 151 primeiros Pokémons para realizarem batalhas em 3D. Nos Estados Unidos foi lançado somente em 21 de março e com o nome de Pokémon Stadium, já que a versão 1 não saiu do Japão. Outro game que não pôde ser jogado fora do Japão foi o Pokémon Card GB2. O game foi lançado em 21 de março de 2001 para Game Boy Color e era uma sequência de Pokémon Trend Cards. Nele, agora com uma história mais desenvolvida, você poderia também escolher a personagem feminina. Ainda em 2001, mais especificamente no dia 16 de novembro, foi lançado Pokémon Mini. A Nintendo lançou o portátil para que os jogadores jogassem minigames exclusivos. Cada minigame vinha em um cartucho separado e poderia se jogar games de corrida, estratégia, quebra-cabeça, entre outros. E curiosamente esse portátil, ele foi lançado primeiramente nos Estados Unidos para depois sim chegar no Japão. A terceira geração de games começava com o lançamento de Pokémon Ruby e Safari para o então novo Game Boy Advance. Os games foram considerados uma ruptura da série. Lançados no dia 21 de novembro de 2002, os games traziam novos 135 Pokémons, melhorias gráficas, batalhas mais complexas e estratégicas, batalhas em duplas, além também das mudanças climáticas, o que interferiu bastante no desempenho dos Pokémons durante as batalhas. Porém, nada disso foi muito apreciado, principalmente pelos jogadores de longa data, que para eles o principal problema era que o fato de pela primeira vez não poderem transferir seus Pokémons das versões anteriores para a atual, e o que significava que eles teriam que começar o jogo desde o zero. Outro problema também é que nem todos os Pokémons poderiam ser capturados nessa versão. Ainda assim, Pokémon Ruby e Safari foram as versões mais vendidas de Game Boy Advance, com mais de 16,22 milhões de cópias vendidas. Em 30 de maio de 2003, foi lançado o Pokémon Box Ruby e Safari para o GameCube. Não era um game em si, mas sim um organizador de Pokémons, onde se poderia armazenar até 1.500 Pokémons, aumentando assim a possibilidade de cruzamentos e a busca por Pokémons mais raros, e também assim que o jogador armazenasse uma quantidade específica de Pokémons, ele também liberava ovos, onde vinham Pokémons com ataques novos, ataques especiais. Outro game lançado para o GameCube foi o Pokémon Channel. Lançado no dia 18 de julho de 2003, o jogo é considerado uma sequência de Rei Pikachu, onde o jogador executa diversas tarefas interagindo com uma TV criada pelo Professor Carvalho, especialmente para os Pokémons e seus treinadores. No game também existe um episódio inédito do anime. No dia 1º de agosto de 2003, é lançado para o Game Boy Advance o Pokémon Pinball Ruby e Safari. É considerado uma versão atualizada de Pokémon Pinball, lançado para o Game Boy Color, e a gameplay dele é bastante semelhante com a do antecessor. Outro game educativo lançado é o Pokémon Advanced Generation. Lançado no dia 17 de novembro de 2003, o game ensinava as crianças japonesas a ler e a escrever. No dia 21 de novembro de 2003, foi lançado Pokémon Colosseum para o Nintendo GameCube. O jogo trazia a opção de seus jogadores utilizarem seus Pokémons do Game Boy Advance em batalhas 3D e trazia também um RPG onde os jogadores poderiam roubar Pokémons de outros treinadores
ou capturar novos Pokémons. No dia 1º de janeiro de 2004 foi lançado para computador o game Pokémon Master Arena. O game continha minigames onde testava se os jogadores eram Pokémons Master de verdade. O jogo foi lançado somente nos Estados Unidos. E finalmente, no dia 19 de janeiro de 2004, são lançados mais 2 games da série. Dessa vez não é lançado nenhum game novo, mas sim um remake dos primeiros games da série. Em Pokémon Fire Red e Leaf Green, a Game Freak não trouxe apenas as atualizações no console Game Boy Advance, mas também implementou novas áreas para serem exploradas. Além também de trazer Pokémons que não poderiam ser capturados até o momento em Pokémon Ruby e Sapphire, foi também implementada uma nova tecnologia, o Wireless Adapter, que pela primeira vez os jogadores poderiam trocar Pokémons e informações sem a utilização de fios. No dia 2 de dezembro de 2004 é lançado o primeiro jogo de corrida dos monstrinhos, o Pokémon Dash. Foi lançado para o mais novo lançamento da Nintendo, o Nintendo DS. O jogo era bastante limitado, onde você poderia controlar o Pikachu em corridas. E no dia 9 de março de 2005, enfim, é lançado um novo game da série. Seguindo a mesma ordem de antes, é lançado para Game Boy Advance o Pokémon Emerald, trazendo melhorias de Pokémon Ruby e Sapphire. O game traz novos splits animados, assim como foi feito em Pokémon Crystal, novas áreas para serem exploradas e também é compatível com o Wireless Adapter. Foi lançado exclusivamente no Japão. Para o Nintendo DS, o Pokémon Fishing Rally DS era um jogo onde basicamente você poderia pescar Pokémons. No dia 4 de agosto de 2005 é lançado para o GameCube o Pokémon XD Gales of Darkness, que nada mais é que uma sequência de Pokémon Colosseum com diversas melhorias e conectividade com o Wireless Adapter. Em 20 de outubro de 2005 é lançado mais um game puzzle da série, o Pokémon Trousseau. Foi lançado para o Nintendo DS. Em 28 de outubro de 2005 foi lançado o Pokémon Team Turbo para computador. Era um jogo que possuía 6 pistas de corrida e alguns minigames, onde poderia se jogar se ganhasse alguma corrida. No 17 de novembro de 2005 são lançados mais 2 games, o Pokémon Mystery Dungeon. O Red Rescue Team foi lançado para o Game Boy Advance e o Blue Team foi lançado para o Nintendo DS. Os novos jogos colocavam os jogadores na pele de um Pokémon, onde tinham que passar por algumas situações para completar missões. Em 2006 foi lançado para computador o game Pokémon Seek and Find, onde o objetivo era localizar Pokémons em meio a outros. O jogo era exclusivo nos Estados Unidos. Em 2006 foi lançado o Pokémon Wobbuffet Fill Down. Era um arcade onde você teria que utilizar os Pokémons para chegar até o outro lado guardado pelo Milf. E essa máquina foi lançada somente no Japão. Em 23 de março de 2006 foi lançado para o Nintendo DS o Pokémon Ranger, com um novo conceito onde você teria que utilizar as canetas Style do console para capturar Pokémons. Outro game educativo lançado em 20 de junho de 2006 foi o Pokémon PC Master, onde ensinava as crianças japonesas a mexer no computador. E finalmente, depois de muita espera, no dia 28 de setembro de 2006, são lançados os novos games da 4ª geração de Pokémon. Os jogos Pokémon Diamond e Pearl são lançados para o Nintendo DS. Além de suas maiores novidades serem os gráficos 3D, os games trazem de volta o sistema de horário, além de novas evoluções para velhos Pokémons. Porém, a maior novidade do game foi por conta da utilização do Nintendo Wi-Fi Connection, possibilitando que jogadores do mundo todo batalhassem e trocassem Pokémons sem a necessidade de a utilização de uma conexão local através do Nick Cable ou Wireless Adapter. E para acompanhar o recém-lançamento do Nintendo Wii, é lançado no dia 14 de dezembro de 2006 o jogo Pokémon Battle Revolution, que nada mais é que uma versão mais atualizada de Pokémon Colosseum, mas agora a novidade era que os jogadores poderiam utilizar o Nintendo Wi-Fi para batalhar com os jogadores do mundo todo. E no dia 14 de julho de 2007 é lançado no Japão um outro arcade, o Pokémon Battle,
onde são batalhas que utilizam moedas especiais, que quando colocadas no arcade elas viram pokémons. Em cada batalha são utilizados 3 pokémons diferentes. E no dia 13 de setembro de 2007, são lançados mais 2 games, o Pokémon Mystery Dungeon Explorer of Darkness e Explorer of Time. São versões evoluídas de seus antecessores, mas agora lançados para um único console, o Nintendo DS. E também a nova novidade era a utilização do Wi-Fi da Nintendo. E no dia 20 de março de 2008, é lançado o Pokémon Rangers Shadow of Almond, que nada mais é que uma expansão do seu antecessor, e a mudança agora era que ao invés de 2 Pokémons, você poderia escolher entre 17 disponíveis. E no dia 25 de março de 2008, é lançado um aplicativo para o Nintendo Wii, onde poderia ser baixado pelo WiiWare, o My Pokémon Ranch, onde os jogadores poderiam armazenar os seus Pokémons e também tirar fotos com eles. E depois de mais uma longa espera, é lançado no dia 3 de maio de 2008 para o Nintendo DS o terceiro game da 4ª geração de games Pokémon, o Pokémon Platinum, que é uma versão aprimorada de Pokémon Diamond e Pearl. Além das melhorias técnicas, o jogo traz também uma novidade, que é a apresentação do mundo tridimensional de Pokémon. Pokémon Mystery Dungeon Explorer of Sky foi lançado no dia 18 de abril de 2009 para o Nintendo DS, seguindo os mesmos padrões de seus antecessores. A novidade agora era a possibilidade de 5 novos episódios jogáveis. Em 16 de junho de 2009, é lançado pelo WiiWare o Pokémon Rumble. No game, o jogador controlava Pokémon de dar corda, onde ele poderia fazer batalhas e completar missões. Assim como foram feitos nos primeiros games da primeira geração de jogos Pokémon, no dia 12 de setembro de 2009 foram lançados remakes de Pokémon Gold e Silver. Os jogos Pokémon Heart Gold e Soul Silver traziam todas as novas inovações feitas pela franquia nos jogos até então, além da nova possibilidade de um jogador poder escolher um entre os 493 Pokémons para o seguir fora da Pokébola, assim como foi feito em Pokémon Yellow. Outra novidade, não no game, mas sim um acessório que foi lançado, foi o Pokéwalker. Era um acessório no formato de uma Pokébola, que poderia ser conectado através de raios infravermelhos com o Nintendo DS, onde o jogador poderia capturar Pokémons, treinar Pokémons e obter novos itens. Em 5 de dezembro de 2009 foi lançado para o Nintendo Wii o Poké Park Wii Pikachu's Adventure. Era mais um game de ação e aventura, onde de novo o jogador controlava o Pikachu em diversos minigames. Ele poderia também interagir com outros Pokémons e também poderia tirar foto com eles. Em 6 de março de 2010, foi lançado para o Nintendo DS o Pokémon Rangers Guardian Signals. E com o mesmo conceito de seus antecessores, mas agora com a possibilidade de invocar Pokémons lendários, assim como capturar novos Pokémons lendários também, e além do fato de poder transferi-los para os RPGs das versões anteriores. Outro arcade lançado em 2010 é o Pokémon Tug of War Tournament Absolutely Get Medal. É uma espécie de cabo de guerra. Outro arcade lançado exclusivamente no Japão em abril de 2010 foi o Pokémon Get Round and Round. E o objetivo era apostar medalhas para tentar ganhar outras medalhas, e essas medalhas poderiam ser usadas para tocar por Pokémon. Em 18 de setembro de 2010, foi lançado a 5ª geração de games Pokémon, Pokémon Black e White. Quebrando a mística das gerações anteriores, que somente era lançado uma nova geração assim que fosse lançado um console, essa 5ª geração foi lançado para o mesmo console da geração anterior, o Nintendo DS. Mas as semelhanças pararam por aí, pois nessa geração veio a adição de mais 156 Pokémons, a maior adição de todas as gerações até o momento. Além disso, introduziram o modo de estações de ano, e também a trama se destacava por ter uma história mais madura, e os gráficos foram melhorados bastante. Mas a mudança que mais destacou foram nas batalhas, pois se na versão Ruby e Sapphire as batalhas em duplas foram revolucionárias, nessa nova geração eles implementaram as batalhas triplas, além de também poder evoluir os Pokémons no meio das mesmas. E para acompanhar o lançamento dos novos games, no dia 13 de outubro de 2010, foi lançado o Pokémon Global League, que nada mais é um site onde os jogadores poderiam criar perfis para acompanhar estatísticas, torneios oficiais e tudo mais. Além também de poderem acessar o Pokémon Dream World,
um lugar onde eles poderiam jogar minigames para acumular pontos e trocarem por itens. Outro game educativo lançado no dia 4 de dezembro de 2010 foi o Pokémon Best Wishes, onde ensinava as criancinhas japonesas a ler e escrever. E no dia 24 de março de 2011 foi lançada a versão online de um famoso game, o Pokémon Trend Card Games Online. Inicialmente lançado exclusivamente para PC, a partir de 2012 ele foi liberado para outras plataformas. No Brasil ele recebeu uma versão em português chamada de Pokémon Estampas Ilustradas Online. E no dia 21 de abril de 2011 foi lançado Learn with Pokémon Typing Adventure. Era um game que acompanhava um teclado wireless, onde as crianças treinavam e aprendiam a digitação escrevendo os nomes dos Pokémons. E para acompanhar o recém-lançamento do novo console da Nintendo, o Nintendo 3DS, no dia 6 de junho de 2011, foi liberado gratuitamente o novo aplicativo, o Pokédex 3D. Nele, os jogadores poderiam visualizar todos os dados de todos os Pokémons lançados na versão Black e White, além de poder também transferir e trocar dados com amigos. Outro aplicativo lançado foi o Pokémon Seitep. No dia 15 de junho de 2011, o aplicativo tinha o objetivo das pessoas clicarem em cartas para seguirem o ritmo das músicas. O aplicativo foi lançado exclusivamente no Japão. E no dia 5 de agosto de 2011, o mercado japonês recebeu um game para o Nintendo DS. Era o Pokémon Card Game How to Play DS. O game era exclusivo para novos jogadores, onde continha diversos tutoriais para os novos gamers aprenderem as mecânicas e as regras dos jogos Pokémon. E no dia 21 de agosto de 2011, foi lançado para o Nintendo 3DS o Pokémon Rumble Blast. O game tinha as mesmas mecânicas do seu antecessor, mas a grande novidade era que todos os Pokémons poderiam ser utilizados. No dia 12 de novembro de 2011, foi lançado para o Nintendo Wii o Poképark 2. O game agora era mais focado no modo história e os jogadores poderiam utilizar outros Pokémons além do Pikachu. Foi lançado no dia 17 de janeiro de 2012 uma máquina caça-níquel do Pokémon, chamada Pokémon Medal Up. Foi lançado exclusivamente no Japão. No dia 17 de março de 2012 foi lançado para o Nintendo DS o game Pokémon Conquest, que é um crossover do game Pokémon e o game Nobunaga's Ambition. O game levava os jogadores para um mundo medieval Pokémon, onde seus guerreiros utilizavam os Pokémons para conquistar terrenos inimigos e para proteger o próprio terreno. E no dia 23 de junho de 2012 é lançado o até então esperado terceiro game da quinta geração de Pokémon. Mas dessa vez os fãs foram surpreendidos com o lançamento de não um, mas sim dois games. Pokémon Black 2 e White 2, os novos games traziam melhorias de seus antecessores, como já era de esperado. O game se passava 2 anos após o último e trazia com ele novas histórias e novos personagens. E para acompanhar o lançamento dos novos games, foi lançado Pokémon Green Radar. Nele, os jogadores poderiam utilizar a realidade aumentada do Nintendo 3DS para capturar Pokémons e transferi-los para as versões oficiais dos games. Lançado em 14 de julho de 2012, Pokédex 3D Pro veio para substituir seu antecessor. O aplicativo agora era pago e possuía em 3D o modelo dos 649 Pokémons, e o modelo gratuito foi retirado do sistema. E no dia 23 de novembro de 2012, foi lançado para o Nintendo 3DS o Pokémon Mystery Dungeon Gates to Infinity. Mesmo o game trazendo melhorias gráficas com relação aos anteriores, ele foi bastante criticado por conter números limitados de Pokémons para serem recrutados e por conter uma história bastante inferior aos anteriores. E no dia 14 de julho de 2012, outro arcade foi lançado somente no Japão, o Pokémon Treta. Ele tinha a mesma mecânica que seu antecessor, o Battle, mas agora a novidade era que poderia-se capturar Pokémons para adicionar à coleção. E no dia 10 de agosto foi lançado o Pokémon Treta Lab, que é uma versão mini de Pokémon Treta. Também foi lançado somente no Japão. E no dia 24 de abril de 2013 foi lançado o Pokémon Rumble U, para o sucessor do Nintendo Wii, o Nintendo Wii U. O game foi o primeiro a utilizar a tecnologia NFC do console, que permitia que os jogadores comprassem miniaturas de Pokémons vendidas separadamente para escanear e utilizá-los no game. E finalmente no dia 12 de outubro de 2013 são lançados os games da sexta geração.
Pokémon X e Y são lançados para o Nintendo 3DS. Os games trouxeram gigantescas mudanças, como por exemplo os gráficos totalmente 3D nas batalhas. Trouxe também as mega evoluções em Pokémons específicos, que duravam somente o período da batalha, e também trouxe a possibilidade de customização do personagem, como por exemplo a escolha de roupa, cor de pele, penteado, possibilitando assim pela primeira vez na história dos games a utilização, a escolha de um personagem negro no jogo. E no dia 23 de dezembro de 2013, foram lançados os aplicativos Pokémon Bank e Pocket Transporter para o Nintendo 3DS. O Bank funcionava de forma similar ao Pokémon Box, Ruby e Sapphire, mas só que com o dobro de possibilidade de armazenagem, 3.000. Já o Transporter funcionava para transferir Pokémons das versões anteriores para as atuais versões de Pokémon. E no dia 12 de março de 2014, foi lançado para o Nintendo 3DS o Pokémon Battle Trozei, com a mesma mecânica de seu antecessor, mas só que a novidade agora era que todos os Pokémons estavam disponíveis nessa versão. No dia 19 de junho de 2014, foi lançado para o Nintendo 3DS o Pokémon Art Academy, onde os jogadores aprendiam a desenhar. Outra máquina caça-níquel do universo Pokémon lançada foi no dia 8 de julho de 2014. Com o nome de Pokémon Battle Net. No dia 21 de outubro de 2014, foi lançado para celulares o Camp Pokémon. Nesse aplicativo, as criancinhas eram apresentadas ao universo Pokémon através de games interativos e divertidos. E no dia 21 de novembro de 2014, são lançados os novos games Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, que são remakes dos clássicos Ruby e Sapphire. Além de apresentar um novo universo tridimensional, o game também traz novas megas evoluções, além de apresentar um novo modo Pokénav Plus, que é um novo modo de caçar Pokémons. Além dos jogadores poderem sobrevoar o universo como era feito em Pokémon Raiders, Guardian Series, os jogadores também podem utilizar o sistema Pokémon Global Link para compartilhar fotos tiradas no game. O game Pokémon Shuffle, lançado inicialmente para o Nintendo 3DS no dia 18 de fevereiro de 2015, nada mais é que uma versão mais atualizada de Pokémon Trozei, onde seu diferencial era que os jogadores teriam que investir dinheiro para acessar conteúdos exclusivos do game. E no dia 24 de agosto de 2015 foi lançado o Pokémon Shuffle Mobile para celulares. Lançado no dia 8 de abril de 2015 para o Nintendo 3DS, o game Pokémon Rumble Road tinha a mesma mecânica de seus antecessores, mas o diferencial era o mesmo implementado no Pokémon Shuffle, mas com a única alteração é que tinha um limite máximo de dinheiro para ser investido. Lançado inicialmente como um arcade no dia 16 de julho de 2015, o Pokémon Tournament tem o mesmo estilo crossover de Pokémon Conquest. O game mistura os personagens dos dois universos no melhor estilo de luta do Tekken. E o game foi relançado no dia 18 de março de 2016 para o Nintendo Wii U. No dia 17 de setembro de 2015 foi lançado para o Nintendo 3DS o Pokémon Super Mystery Dungeon, com a mesma mecânica de seus antecessores, mas agora com uma história mais trabalhada e todos os Pokémons disponíveis para utilizarem no jogo. E no dia 2 de dezembro de 2015 foi lançado para o Nintendo 3DS o Pokémon Picross. É uma espécie de puzzle game, mas só que com nonograms. E o objetivo básico do jogo é descobrir onde estão os quadrados pretos. E no dia 3 de fevereiro de 2016 foi lançado o Great Detective Pikachu. O game traz uma abordagem totalmente diferente, onde o jogador controla um personagem que conhece o detetive Pikachu e ajuda a solucionar mistérios. Esse game foi lançado exclusivamente lá no Japão. E finalmente, no dia 6 de julho de 2016, é lançado o spin-off mais aguardado de todos os tempos. A Nintendo, em parceria com a Niantic, lança o Pokémon GO. Fazendo uso do GPS e das câmeras de celulares, o game vem quebrando recordes de downloads por onde é lançado. Além de que, após o lançamento do game, as ações da empresa foram valorizadas em aproximadamente 120%, fazendo a empresa valer aproximadamente 40 bilhões de dólares, fazendo ultrapassar então a sua concorrente de mercado, a Sony. A dinâmica do game é basicamente a mesma da série original dos games, onde o jogador precisa caçar, capturar e treinar todos os 151 Pokémons.
Mas a grande novidade é que o jogador precisa sair pelas ruas para encontrar os monstrinhos. E o vídeo se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não me aprofundei mais em detalhes sobre todos os jogos, porque senão o vídeo ia ter mais de 3 horas, e aí não tem como assistir. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!